Olá, sou Alexandre Cacher Moreira, sou engenheiro, professor, especialista em NR10 e para o vídeo de hoje eu trouxe esse tema, NR01, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais e Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR. Motivo disso foi uma resposta que eu dei no último vídeo, uma resposta de 1 minuto, um vídeo bem curto, onde eu respondi a esta pergunta, recebida aí de um seguidor. O item 10.2.1 não existirá na nova NR10? Eu respondi que sim, não existirá. Não existirá porque os princípios ali que existem, que aliás são maravilhosos, são bastante potenciais na questão da segurança, bastante preciosos na questão de segurança, os princípios ali existem e estavam agora atendidos pelo texto da norma regulamentadora 01, tá? Então nós vamos lançar os olhos aqui, conhecer um pouco da norma 01, norma regulamentadora norma 01, para ver se isso é verdade, Esse vídeo é a primeira parte, tá? Já que a norma regulamentadora 01 traz muitas novidades e assuntos que a gente tem que conversar com bastante calma para a gente que possa implementá-la adequadamente em nossas instalações. Novo nome da NR01. Ela sempre foi chamada de disposições gerais. Disposições gerais. E agora passou a ser disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais. Está aí o início da norma, a primeira parte, o cabeçalho da primeira página, norma regulamentadora 01, disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais. Gerenciamento de riscos ocupacionais. É uma norma regulamentadora geral, tá? Então ela independe da atividade, da atividade econômica, do equipamento, do setor, ela é válida em todos os setores do trabalho e, claro, ele está abrangendo, ou suportando, ou acima, ou orientando, digamos assim, orientando todas as normas regulamentadoras outras, todas as normas regulamentadoras outras. O novo nome e, claro, seu conteúdo, porque o conteúdo segue o nome, ou o nome segue o conteúdo, O novo nome e seu conteúdo, evidencia o caráter preventivo que as normas regulamentadoras têm por doutrina, Quer dizer, as normas regulamentadoras, o objetivo de todas elas é reduzir os acidentes, melhorar a saúde dos trabalhadores, E isso em todas as normas regulamentadoras, inclusive na nossa norma regulamentadora número 10, tá lá, ó. Esse veio é claro na NR10, Quando diz de forma a garantir segurança e saúde, tá lá no item 10.1.1, 10.1.1. Então, a norma regulamentadora número 10, o objetivo não é implementar as medidas de controle de sistemas preventivos. É implementar as medidas de controle de sistemas preventivos de forma a garantir segurança e saúde. A norma regulamentadora número 10, o objetivo é seguir norma técnica? Não, é garantir segurança e saúde. E em sendo necessário garantir segurança e saúde, você precisa fazer alterações, mudanças ou aprimoramento em sua instalação, aí sim você abre as normas técnicas. Mas o caráter é preventivo, Isso fica claro também nas consequências da NR10, As consequências legais, que é a não observância da NR10, ou o caso de acidente, principalmente os fatais. Fica claro que o objetivo não é se os itens foram cumpridos ou não. Aliás, o Ministério do Trabalho vai chegar lá junto com autoridades outras, porque aí nós já temos aí uma morte com uma grande suspeita de uma não atendimento a um quesito legal. Então nós estamos falando de Ministério Público, nós estamos falando aí de Polícia Civil, para fazer os laudos necessários, para sustentar os processos, a investigação. Vai chegar lá, E ao chegar lá, a parte do Ministério do Trabalho, a parte do fiscal do trabalho, de posse da NR 25, das penalidades, vai aplicar multa em toda a NR10,
Porque qualquer que seja o investimento de custo, de atenção, de equipe, de contrato pessoal, de homem-hora, que você tenha feito em nome da NR10, né, não foi de forma a garantir segurança e saúde. Está lá um defunto para mostrar que não foi de forma. Né? A NR10 pede para dar treinamento, vamos lá, treinamento. Teve treinamento? Teve. Cadê os certificados? Está aqui, está aqui. Olha aqui, você gastou 40 horas com o seu pessoal, conversando de segurança, e vocês não viram esse risco que matou aí o seu colega? Vocês não chegaram lá não? Vocês não viram isso não? Então, eu, fiscal, intento o registro e confesso que esse curso não foi dado de forma a garantir segurança e saúde. Item não cumprido. De ponta a ponta da NR10. Né? Então, a gente precisa tomar juízo, vamos dizer assim, né? Tomar juízo. Muitos trabalhos de NR10 são feitos pautados nas exigências legais. E as exigências legais caem em documento, treinamento, carga horária, e por aí vai. Né? Então a pessoa cumpre aquilo tudo acreditando que está cumprindo a NR10. Não, o objetivo é garantir segurança e saúde, tá? É garantir segurança e saúde, né? Veja, lidar com os documentos obrigatórios, isso não é errado, tá? Isso, inclusive, é necessário, porque o fiscal chega lá e vai querer ver os documentos que você produziu, tá ok? Então, isso é necessário, não é errado. O que é equivocado é você produzir um documento que não vá agregar segurança e saúde ao seu trabalhador que está lá em campo, né? Fez procedimento? Fez. Se teve acidente, não foi da forma de garantir segurança e saúde, é como se o trabalho não fosse feito. Os documentos oficiais, os documentos obrigatórios são muito interessantes, desde que você não tire da cabeça de forma a garantir segurança e saúde. Então vamos lá, vamos fazer um procedimento operacional. E nós estamos vendo que o quadro A é diferente do quadro B, diferente do quadro C, situações físicas, de iluminação, de acesso, de energia. E é claro, nós vamos fazer um procedimento para cada um. E quando chega na desenergização, onde é que tem que desligar? Esse é nessa chave, nesse lugar. Aquele outro é em outra chave, em outro lugar. E cada procedimento detalhando isso. Aí sim, uma informação para o nosso eletricista, para o nosso pessoal de campo, pegar o procedimento desse quadro e trabalhar seguindo ele. Já foi treinado nesse procedimento. Né? Aí sim nós estamos agregando segurança. Né? E aí a gente vai ao elaborar o procedimento, a gente vai descobrindo aspectos que a gente precisa mudar aí na planta, na nossa instalação. Por exemplo, chega lá no item da desenergização, que é aterramento temporário. O que é aterramento temporário nesse quadro? Como é que vai ser feito? Com qual recurso? O que é que nós temos aqui? Ligar o que, aonde, como? Porque esse aterramento temporário tem de ter uma capacidade de passar a corrente de curto-circuito naquele ponto, sem se deteriorar, sem deteriorar o quadro, sem machucar ninguém. O tempo suficiente para que o dispositivo de proteção de maior ordem, de ordem imediatamente acima, atue. Então nós estamos falando, não é de um aterramento, ligar um cabo qualquer num ponto qualquer de aterramento, nós estamos falando de uma conexão elétrica, que tem que aguentar a corrente de curto-circuito naquele ponto, num tempo que a gente conhece, já que a gente conhece a proteção. E aí, quando a gente está fazendo esse procedimento com os olhos de garantir segurança e saúde, a gente vai ver que a gente não consegue fazer a desenergização naquele quadro do jeito que está. Precisamos de uma alteração. Então, nesse momento, eu descubro e registro que o procedimento sempre será com o painel energizado. Ele vai estar desligado, mas não vai estar desenergizado. E claro que isso implica em EPI nos nossos trabalhadores. EPI, luva de isolação, qual tensão, qual tipo, e eis que vai demandando, vai surgindo as necessidades de registro, de pesquisa e de determinação. Né? Desde que eu tenha na cabeça garantir segurança e saúde. Se eu tenho na cabeça apenas que tem que ter um procedimento operacional, eu pego no procedimento operacional e escrevo lá assim, faço aterramento temporário.
Então, o meu trabalhador de campo que trabalha em condições com o nível de segurança que lá está, lê esse procedimento, continua trabalhando com o mesmo nível de segurança que lá está. Né? Não foi aprimorado nada. Não nos aproximamos do objetivo da NR10. Garantia, segurança e saúde. Não é? Ou estou falando errado? Vamos ver o que diz a NR01, né? Os assuntos gerais sempre estiveram lá na NR01, né? Olha, a NR01, as normas regulamentadoras, estão dentro da CLT, tá? Então, a relação trabalhista. Então, na NR01 vai ter as 3 entidades que aparecem aí, né? A entidade regulamentadora, né, ordenadora e decisora das divergências, né, que é o governo aí na pessoa da Secretaria do Trabalho, né? Secretaria do Trabalho está lá, as competências da Secretaria do Trabalho, da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, né? Está lá os direitos e deveres do empregador, né? E olha que tem que estar aqui dentro dos direitos e deveres do empregador. Está lá, ó, informar os trabalhadores os riscos ocupacionais e as medidas de prevenção. Ora, para o empregador informar os riscos operacionais, ele tem que levantar os riscos operacionais. E levantar os riscos operacionais e avaliar esses riscos. São riscos que, se tornam acidentes, são acidentes severos, são acidentes tênues. A frequência desse risco na minha instalação, no meu fazer, no meu labor, é muito intenso? É diário? Né? Ou essa ação só acontece nas sextas-feiras 13 dos anos bissextos? Né? Então tem uma frequência muito baixa, e claro que isso eu vou pesar na minha análise de risco. E para eu decidir as medidas de prevenção, é claro que eu tenho que estudar o caso, né? Saber as soluções de engenharia, disponibilizar isso em campo, né? Então você veja que eu chamei atenção a isso, porque isso sempre esteve aí na NR01, e isso é o veio do gerenciamento de risco. Esse é o gerenciamento de risco, né? Então, quando a gente fala em gerenciamento de risco, não estamos criando uma nova missão. Estamos apenas dando um foco numa exigência que já existe, né? Já existe nas relações trabalhistas, tá? Vamos seguir. E tem lá os direitos e deveres também dos empregados, né? Ok, e isso sempre esteve na NR01. O item 5.1 é que é novidade, né? Dessa última versão. 5.1, gerenciamento dos riscos ocupacionais. Aí sim traz a novidade, essa novidade está entre aspas, né? Porque é novidades que a gente já viu a cara por aí, né? Responsabilidades, 1531. Organização deve implementar, por estabelecimento, o gerenciamento de risco ocupacional em suas atividades. A organização deve implementar, tá ok? Você pode contratar serviços de terceiros? Sim, como um consultor, como um facilitador, como um coadjuvante, né? Ou como um especialista, mas na realidade é a organização que tem de implementar o gerenciamento dos riscos operacionais, tá? E 15311, um subitem do item anterior, o gerenciamento de riscos ocupacionais deve constituir um programa de gerenciamento de risco, PGR, né? Então tem 2 nomes aí, 2 substantivos, 2 entidades, né? Que é o gerenciamento de risco e o programa de gerenciamento de risco, né? Claro que existe uma hierarquia, né? O programa está dentro do gerenciamento. O gerenciamento são várias ações, várias atitudes, digamos assim, né? E uma delas é, sim, o programa de gerenciamento de riscos, né? Vamos dar uma olhada nesses 2 conceitos, né? Para a gente compreender um pouco mais, né? Existem variações de conceitos, tá? Dependendo da escola, né? Eu trouxe aqui algumas reflexões, mas o necessário para nós que estamos em campo é ter uma visão suficientemente clara para a gente não trocar os pés pelas mãos, né? E conseguir implementar em nossas instalações as exigências que as normas regulamentadoras exigem de nós, sempre lembrando que nós estamos no serviço da garantia de segurança e saúde, né? Gerenciamento de risco, isso aqui está na BNT
ISO 3100, né? Gestão de riscos, atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que se refere a riscos, né? Então, com relação a risco, o que é que nós vamos fazer, né? Quais são eles, quem são eles, onde estão, né? É um conjunto de elementos interrelacionados ou interativos, né? De uma organização para estabelecer objetivos e políticas para se alcançar esses objetivos, né? Então, o assunto é risco, minimização de risco, controle de risco, e aí que nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer várias ações, né? Nós vamos estabelecer várias interrelações para que esse objetivo seja alcançado, né? Gerenciamento ou gestão de risco é, portanto, um conjunto de atividades conduzido pela administração, a responsável pela empresa, visando o controle de riscos dela empresa, dela atividade. O que é um programa? Ok. O que é um programa de gerenciamento de risco, né? Nós vimos gerenciamento de risco. Programa de gerenciamento de risco, né? É um conjunto de projetos, ações administrados de forma integrada, gerando benefícios que não existiriam no caso de projetos, ações isoladas, né? Tem um conceito aí de conjunto, tem um aspecto mais prático, mais pé no chão, objetivo, né? Nós vamos fazer esse documento, o objetivo é esse, vamos levantar os riscos, quem é que vai fazer, como vai fazer, como vai ser registrado, os documentos produzidos por isso, como que será. Temos que fazer uma análise de risco. Opa, quem é que vai fazer? Aí já estamos no programa. Quem é que vai fazer? Como é que vai fazer? O que vai fazer? Quais ferramentas vai usar? Como é que vai registrar? Tudo isso está dentro do programa, né? São formas de como organizar, estruturar e documentar o gerenciamento ou gestão de risco. Quando fala em documentos, nós estamos falando em programa, tá? Quando a gente fala em atitudes, nós estamos falando mais em gerenciamento de risco, né? Mas essa confusão, uma pequena dificuldade de denominação, não segura os nossos pés, né, nos assuntos que nós temos que tratar em campo, tá? Normalmente contém vários elementos, vários documentos, tá? De iniciativa da organização, sempre será, mas tente atender minimamente os termos da lei. Essa é a condição mínima, tá ok? Essa é a condição mínima, o que está escrito, o que está na lei, né? Agora, o objetivo está lançado sobre nós. O que é? Garantir segurança e saúde, né? GRO, Gerenciamento de Risco Ocupacional e Programa de Gerenciamento de Riscos, né? Isso eu tirei da apresentação do Rodrigo Vaz, ele é auditor fiscal do trabalho, né? Da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, né? E eu achei muito interessante esta figura, né? Que é a estruturação do gerenciamento de riscos ocupacionais, né? Então, o macroprocesso, eu chamo de macroprocessos, né? O GRO, identificação dos perigos, avaliação do risco, controle de risco, são os passos gerenciais, são as providências macros que têm que ser tomadas. E em função desses assuntos gerais, desses macros processos, vão surgir a necessidade de detalhamento, vão surgir a necessidade de programas, né? Vão surgir a necessidade de documentos, e aí já existem tarefas com objetivo bem definido, responsabilidades, quem é que vai cuidar de quê, né? Como é que vai ser a elaboração, datas, né? Para cumprimento e por aí vai. Então a parte documental está dentro do PGR e, digamos, a parte conceitual está dentro do GRO, mas lembrando que o PGR está dentro do GRO, né? É uma organização do GRO, digamos assim, né? Tem uma outra figura também que eu tirei também do Rodrigo Vaz, né? Muito interessante, né? que é o gerenciamento de risco ocupacional, que está na 01, né? Está lá um grande guarda-chuva, né? Onde está debaixo dele todas as normas regulamentadoras, né? Todas as normas regulamentadoras, né, estão debaixo dele. É uma norma regulamentadora geral, né, a NR01. Então, claro, riscos ocupacionais. E claro que nós vamos fazer um levantamento de riscos ocupacionais na nossa empresa. E quando a gente chegar nos riscos, por exemplo, elétricos, né, vamos perguntar ao pessoal da elétrica, vamos consultar a NR10, o que ela diz de riscos elétricos, quais são eles, né, quais são as grandes
as grandes veias de controles dos riscos elétricos, né? Isso espera-se esteja lá na NR10, num foco mais especialista nas questões de riscos elétricos, os riscos de trabalho em altura. Eu vou encontrar mais detalhes na NR35, né? E quais são as medidas de controle. Então, GRO olha a instalação como um todo, né? Consulta as normas regulamentadoras demais, né? Para que possa ser o quê? Os informes, as informações para o gerenciamento de risco ocupacional no cumprimento do que se prevê na NR01. Né? Ok, o que exige a NR01? Aqui eu copiei o texto da NR1, só um item, um 1532, né? Vários passos desses são detalhados dentro da 01, da NR01, tá? Detalhados sempre no conceito, tá ok? Sempre no conceito. As normas regulamentadoras não são executivas, elas não são de campo, elas são orientações para você fazer no seu campo, tá ok? Sempre será assim. Então, se você ainda está acostumado com a velha toada de se trabalhar em manda aí o que eu tenho que fazer, que eu faço, né? Não existe isso nas normas regulamentadoras, não existe, né? Nós, profissionais, habilitados ou qualificados ou capacitados, autorizados, temos sim de colocar a mão na massa, temos que ver a nossa instalação, temos que decidir em comum acordo como que vai ser as coisas, tá? Então aqui eu vou parar só nesse nível, só citar o que pede a NR01, tá? E claro, o aprofundamento de algum desses itens aí, ou mesmo de toda a NR01, a gente deixa para momentos aí em outra data, né? Fique à vontade para usar o nosso quadro de perguntas para colocar suas dúvidas, né? E eu vou respondendo aí, atendendo aí na medida do possível as solicitações de você. Mas vamos ler só esse item 1532, né? Que ele está bastante esquemático, bastante curto, mas suficiente para a gente ver como por onde é que a NR01 vai caminhar, tá? A organização deve evitar os riscos ocupacionais que possam ser originados do trabalho. Então, está falando da forma de trabalhar, está falando como é que está a nossa instalação, trabalhando onde que está instalada, né? Muitos riscos podem ser evitados com mudanças no como fazer, né? B. Identificar os perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde. Quais são os perigos, né? Perigos é fator de risco, perigo são as situações, né? E as possíveis lesões ou agravos à saúde, né? Então, se esses perigos se vierem a tornar acidentes, quais são as consequências desses acidentes, né? Tem várias técnicas para isso. A NR01 adentra até certo ponto, mas é um assunto para a gente conhecer e estudar mais profundamente. C. Avaliar os riscos ocupacionais indicando o nível de risco, né? Isso é fundamental, né? Isso é fundamental. Eu preciso defender, para me garantir segurança e saúde, eu tenho que atacar os grandes riscos, né? Os grandes riscos. O que é grandes riscos? Aqueles que, se tornarem acidente, vão causar severidades, danos severos, né? E também aquelas situações que aparecem mais frequentemente dentro da minha instalação, dentro do meu fazer. Então, preciso avaliar os riscos de alguma forma, né? Para o D, olha, classificar os riscos ocupacionais para determinar a necessidade de medidas de adoção, medidas de prevenção, né? Isso é muito importante, né? E isso eu sempre toco, né? Quem já teve a oportunidade de fazer curso comigo aí, relatório técnico de inspeções atualizados, eu trabalho isso muito, né? A gente precisa classificar os riscos de alguma forma para que o nosso cronograma de adequação seja pontuado pelos principais assuntos na questão de segurança, né? Eu vejo muitos trabalhos voltados apenas para a parte legal, e aí ele apresenta um cronograma lá, um relatório técnico, e eu pergunto, qual que é o significado? Isso aqui precisa adequar porque está inadequado com a norma técnica. Ok. Isso eu estou vendo, isso eu compreendo.
Agora eu te pergunto, eu mexendo nisso, eu vou estar alterando o que em risco na minha instalação? O que isso contribui para a segurança da minha instalação? Porque o meu problema é segurança, né? Eu estou aqui tratando de um risco severo ou de um risco pequeno? Porque se for um risco pequeno, eu sinto muito. Eu quero colocar o meu dinheiro, o meu tempo, minha equipe para atacar o quê? As situações de riscos elevados. Porque se eu atacar as situações de risco elevados, eu estou o quê? Melhorando a segurança da minha instalação. O problema de trabalhar com inadequações pequenas não é tanto a questão da inadequação pequena. A questão é, eu vou estar deixando de trabalhar, né, os grandes assuntos de segurança. E isso não posso faltar numa norma regulamentadora, num conjunto de normas regulamentadoras cujo veio é garantir segurança e saúde, né? Esse é o principal. Classificar. Olha a letra E. Implementar medidas de prevenção de acordo com a classificação de risco. Claro. Atacando quais? Os riscos menos severos ou os mais prementes? Os mais prementes, claro. Eu quero que com essa investida de tempo e de recurso, eu atinja realmente os principais, digamos, bandidos da segurança. E com isso, o nível de segurança vai subir e as probabilidades de acidentes vão cair, não é? De acordo com a classificação de risco e na ordem de prioridade estabelecida na linha G do subitem 141, né? Precisamos de mais tempo para dar uma olhada nesse item, né? E F, acompanhar o controle de riscos ocupacionais, né? Toda gerência, né? Toda gerência, eu preciso identificar, eu preciso planejar, eu preciso fazer e eu preciso reavaliar. Eu fiz isso na intenção de A, conseguir o A, não consegui o A, estou longe do A, está errado a minha estratégia, vou refazer as minhas decisões. Nós chegamos perto do A, mas pertinho, pouca coisa. Faltou um tintim, né? Então o que é que nós temos que melhorar nesse processo, refinar nesse processo, né? Então acompanhar o controle de riscos ocupacionais, né? Bem, olha só, classificação dos riscos ocupacionais para determinar a necessidade de adoção e implementar as medidas de prevenção de acordo com a classificação de risco. Isso é fundamental para que a gerência de risco esteja cada vez mais próximo do seu objetivo, que é garantir segurança e saúde. Sem isso, você não sabe para onde você está indo, né? Se você vai fazer essa mudança porque está inadequado, ok, isso é um pedaço da história, mas é um pedaço muito pouco significativo. Eu te pergunto, qual que é o significado dessa inadequação nas questões de segurança? Se for pequeno, se for irrisório, vai cuidar de outras coisas. Tem coisas aí que o nosso pessoal pode morrer e nós não estamos vendo. Vamos achá-las, né? Análise de risco, levantamento dos perigos, né? Então veja que o que está aqui na NR01 cumpre e expande, né, com muito louvor, né, o que está exigido hoje no item 10.2.1 da atual NR10. É ou não é? Eu trouxe aqui um print do 10.2.1 da atual NR10. Em toda intervenção elétrica, devem ser adotadas medidas preventivas de controle de risco elétrico e riscos adicionais mediante técnicas de análise de risco, de forma a garantir segurança e saúde do trabalho. Não está sendo mais igual todas as instalações, está sendo um programa, um gerenciamento permanente na nossa instalação. De quê? De levantamento dos perigos, de avaliação dos riscos, de classificação dos riscos e de uma estratégia de minimização desses riscos, né? Então, é uma ferramenta, a NR01, é uma ferramenta muito mais poderosa do que está exigindo hoje o 10.2.1 da NR10, né? Então ele está cumprindo o 10.2.1, mas com muito mais louvor e com muito mais profundidade, né? E esse é o motivo porque o 10.2.1 não estará na nova NR10, que ele já está num patamar muito mais elevado, né? E com uma forma muito mais nobre e muito mais efetiva nos seus objetivos, né? Que é a análise de risco e medidas de controle, né? Isso foi o que eu preparei para hoje, né? Outras oportunidades, outros encontros, podemos aqui detalhar mais os assuntos da NR01.
Até a próxima.